Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre a alta da Selic. Bom, antes de falar sobre a Selic, a gente tem que falar sobre o IPCA. Não tem como a gente falar sobre a Selic sem lembrar do IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor. Esse índice ele é basicamente utilizado para observar tendências de inflação e é conhecido como o índice da inflação aqui no Brasil. Então o IPCA basicamente é o índice que mede a inflação da maior parte aí, do público das pessoas que vivem no nosso Brasil. Bom, se a gente olhar a inflação hoje, está em 10%. Né? Então, se a gente olhar no site do IBGE, só ir lá no site do IBGE e procurar por inflação, vocês vão ver a inflação acumulada nos 12 meses, ou seja, a inflação do último ano, de 10,6%. E se vocês forem no invest.com, vocês vão conseguir um gráfico completo. Olha que interessante, eu consigo ver que em 2001 a gente pode ver que a inflação subiu bastante, né? E agora já está caindo, olha que interessante. Então provavelmente, se a inflação cair, a Selic também não vai continuar subindo tanto, porque a gente já pode ver aqui que caiu a inflação, né? Então a inflação a gente pode ver que estava próximo aqui de 11 e agora já caiu para 10, olha que interessante. Bom, a Selic, né, hoje até me perguntaram o que é a Selic, mas a Selic é o Sistema Especial de Liquidação de Custódia, ou seja, a taxa básica, a taxa mãe que é utilizada no mercado para renda fixa aqui no Brasil. Né? Então a gente tem poupança, CDBs, RDBs, Tesouro Selic, vários investimentos, né, atrelados aí a Selic. Então ela é a taxa básica, a taxa mãe utilizada. E ela também é um mecanismo, né, utilizado aí pelo governo para controle da inflação. Então, sempre que a inflação sobe, a Selic tenta subir também, acompanhar, para deixar de forma atrativa os investimentos aqui no Brasil. Então, se a inflação sobe, a Selic também sobe. Se a inflação descer, a Selic também vai descer. Para vocês acompanharem a taxa Selic, vocês podem vir no site do bcb.gov, né, o site do Banco Central do Brasil. E lá vocês conseguem ver a meta da Selic. Né? A meta da Selic, nesse caso, está em 10,75. Então a gente pode ver que está bem parecido a taxa de inflação com a taxa Selic. Né? Então a gente viu o IPCA a 10,06 e a gente viu a Selic a 10,75. Então a gente pode ver que não tem uma diferença tão grande, né? Apesar de muita gente falar, a renda fixa está rendendo 10% ao ano, vamos para a renda fixa. Não está compensando tanto, né? Não é uma coisa tão grande, porque a inflação também está alta. Então a inflação nada mais é que a perda do poder de compra. Então vamos supor, em janeiro de 2021, você podia comprar um determinado produto com R$100. Passou um ano, aí em dezembro, com a inflação de 10% ao ano, aquilo que você comprava com R$100 você não consegue mais. Você vai ter que pagar cerca aí de R$110. Então um livro que você comprava a R$100 em janeiro, em dezembro está custando R$110. Então você perde poder de compra. Isso é a inflação. Já a Selic quer dizer que o seu dinheiro, se você investir em algo atrelado à Selic, né, um Tesouro Selic ou qualquer título aí relacionado à Selic, você vai estar rendendo 10% ao ano. Então se você investiu R$100, no final do ano você vai ter R$110. Então não tem tanta diferença. Né? A gente pode ver aqui a única diferença vai ser basicamente o 0,69, né? Que seria aqui a diferença entre o 6 e o 75. Então está rendendo aí menos de 1% títulos que estão relacionados a 100% da Selic. Se você investe na poupança, meu amigo, é pior ainda, porque você só tem 70% da Selic. Já se você investe em CDBs de 100%, aí sim você tem o rendimento completo da Selic. Vários especialistas estão dizendo que a Selic pode subir mais 1%. Então a gente pode pensar em 11% ao ano. Olha que interessante. Dependendo do tipo de título que você vai investir em renda fixa, torna bem interessante.
mas a renda variável para mim também ainda continua interessante. Lógico que isso não é uma recomendação, tá pessoal? Não estou dizendo para vocês investir tudo em renda fixa ou tudo em renda variável. Eu acho que é super interessante você mesmo decidir aonde você vai investir o seu dinheiro. Ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Bom, se a gente pensar em renda fixa, a gente vai pensar principalmente nos pós-fixados e nos pré-fixados, né? O pós-fixado, que é indexado aí a Selic ou IPCA, se o IPCA, né, o índice de inflação vir a cair, o rendimento do pós-fixado, né, por exemplo, do tesouro pós-fixado, ele vai cair também. A Selic é a mesma coisa. Se o IPCA vir a cair, a Selic vai cair também, então vai afetar diretamente o pós-fixado. Então você não consegue controlar o rendimento, né? Vai depender da inflação. É uma maneira legal de você pensar no pós-fixado para uma reserva de emergência. Eu mesmo tenho o meu RDBzinho lá, né? No caso do Nubank, que eu tenho a minha reserva de emergência. Mas antigamente eu também tinha no Tesouro Selic. O mesmo acontece se a Selic vir a subir, né? Se a Selic vir a subir, o rendimento do seu pós-fixado vai subir. Se o IPCA subir, é a mesma coisa, né? Então depende aí do seu título, se ele é atrelado ao IPCA ou à Selic. Eu gosto muito de pós-fixado, né, no caso de RDB ou CDB, porque ele tem um risco extremamente baixo, né? Não tem um rendimento muito alto, mas ele tem um risco extremamente baixo, então é bem seguro esse tipo de investimento, para principalmente reserva de emergência. Agora, muitas pessoas estão pensando nos títulos pré-fixados, né? Os pré-fixados, ele tem um risco baixo também, tem uma rentabilidade ok, não é a melhor rentabilidade que você vai encontrar, mas é uma rentabilidade ok, e pode ser uma oportunidade nesse momento, né? Não tem como garantir que a Selic ou que a inflação vai se manter, mas se manter, pode mostrar isso uma oportunidade, porque vamos pensar que a Selic chegue aí a 11%. Olha que interessante, né? Chegando a 11%, você pode comprar um título, né, um título pré-fixado, cerca de 11%, né? Ou tem alguns aí IPCA mais 6, IPCA mais 10, que são os fundos híbridos, são os títulos híbridos, né? Pode ser também, esses híbridos também uma parte interessante, mas eu vou focar aqui no pré-fixado. Então, se a gente pensar em um fundo, em um título aí, por exemplo, um tesouro pré-fixado de 11% ao ano, se a Selic e a inflação cair, chegar, vamos supor, a cerca de 5%, olha que interessante, se você tem esse título aqui e ficou com ele por alguns meses ou alguns anos, ele está lucrando 11%. E os tesouros relacionados a Selic ou IPCA estão a 5%. Então é basicamente o dobro, um pouquinho até mais que o dobro, né, de rendimento. Então é interessante a gente pensar nisso, uma oportunidade. Mas se a Selic vir a subir, vamos supor que ela chega aqui a 15%, né? Se por acaso a Selic, a inflação chegar aí próximo a 15%, nesse momento aqui não é interessante para você, porque você vai estar perdendo dinheiro, né? Porque aqui tem uma diferença de 4%, olha só que interessante. Então, se a Selic vir a subir, aliás, se a Selic vir a cair, né? Se ela cair para 5%, a gente está em 10%, mas se ela cair por 5%, você tem uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro aqui com os pré-fixados. Já se a Selic, ela ao invés de cair, ela vir a subir, né? Subir para 15%, aí a gente já pode ver que aí você vai estar perdendo dinheiro, né? Porque você poderia ter um investimento de 15% e só está rendendo 11%. Então, é uma oportunidade bem interessante. Eu não acredito que a Selic vai subir a 20%, a 30% e ficar uma coisa totalmente descontrolada. Tanto que a gente já viu que o IPCA está baixando um pouquinho, baixou quase 1% aí nos últimos meses, né? Principalmente no último mês. Já a renda variável, tem muita gente que vai sair da renda fixa e vai ser atraído aí pelas taxas da renda fixa, né? Então muita gente vai sair da renda variável e vai entrar na renda fixa. Como eu mostrei para vocês, dependendo do título que você investe, você não vai estar ganhando dinheiro, você está saindo no 0 a 0, né? Não tem tanta diferença. Se você pegar aí alguns CDBs de Selic, né, relacionados ao IPCA, relacionados a Selic, se não tiver um pré-fixado a mais, né,
no IPCA mais 6%, IPCA mais 10%, aí não é tão interessante, né? Se você pensar numa Selic a 10%, inflação 10%, não está tendo tanta diferença. Já a questão das ações, né, as ações podem ficar mais baratas, porque tem muita gente que está saindo da renda fixa, aliás, saindo da renda variável das ações e indo para a renda fixa, para tesouros, para LCA, LCI, enfim. Então as ações podem ficar mais baratas e você pode comprar empresas de boa qualidade, com preço bom, com preço justo. E elas podem se valorizar no decorrer do tempo. Então isso é interessante você pensar em comprar uma ação barata, ela pode até pagar dividendos, ela pode se valorizar no decorrer do tempo dos anos, né? Então isso é interessante, mas você tem que pesquisar e encontrar empresas de boa qualidade. Fundos imobiliários, né? Principalmente fundos de papel, pessoal fala, não compensa mais investir em fundo imobiliário de papel. Não, normalmente quando a Selic sobe, eles influenciam também os fundos imobiliários. De 2 a 4 meses, eles levam para aumentar os seus rendimentos, para atrair mais investidores. Então, enquanto a gente está falando, a Selic está em 10%, pô, isso é ótimo, a renda fixa está decolando. Você consegue encontrar fundos imobiliários que estão pagando 15% ou até 18% ao ano. A única coisa, tem que tomar um pouco de cuidado, tem fundos que têm dividendos extremamente altos, mas não tem qualidade, então não adianta nada você encontrar um fundo que tem um dividendo alto e uma qualidade ruim. Então, sempre bom pesquisar sobre os fundos, né? E os fundos de tijolos, a gente pode pensar que você está comprando um imóvel e aquele imóvel pode se valorizar no longo prazo também. Às vezes você não consegue encontrar um fundo com um preço que você acha atrativo, né? Aconteceu comigo com o HGLG. Sempre que eu tentava comprar, ele estava muito caro. Depois, quando ele caiu o preço, né, por causa de tantos problemas, né, que a gente viu na economia, eu acabei comprando algumas cotas, né? Fiquei bem feliz porque realmente pude investir nesse fundo, porque eu não conseguia investir nele com preço mais de R$200, não achava justo. Então a minha estratégia, vou continuar diversificando. Eu vou investir em ações, né? Eu vou continuar investindo em ações, eu vou investir em fundos imobiliários, não vou deixar de investir em fundos imobiliários. Eu vou investir também em renda fixa, né? Em renda fixa, no caso, seria aí, no meu caso, o RDB, seria mais o Nubank, né? Que eu gosto mais dele. Por facilidade, tá aí por rendimento, porque ele rende 100% da Selic. Vou investir também em stocks, que são ações internacionais, né? Tem várias ações que estou investindo. Vou investir também em REITs, né, que seria aí os fundos imobiliários aí na parte americana, né? Estou investindo também em criptomoedas, né? Em bitcoins. Acho que meu portfólio de criptomoedas está pelo menos umas 12 criptomoedas, né? Mas o principal aí é o Bitcoin, né? Vou investir também em metais. Metais como ouro, prata, cobre, né? Eu vou trazer alguns vídeos mais pra frente falando sobre mineradoras também, já tem muita gente me cobrando sobre isso. Então eu gosto de investir em vários setores diferentes, né? Estou investindo também em opções, né? Em opções eu também gosto, principalmente naquelas ETFs nos Estados Unidos que já fazem as opções para você, você não precisa ficar fazendo, eu acho bem útil. Não precisa perder tempo com isso, né? Então tem várias classes de ativos diferentes. Eu não vou investir apenas em uma ação, eu vou investir em algumas ações. Eu não sei quando meu portfólio tem, deve ter umas 15 ou 20 ações. Fundos imobiliários eu tenho de 12 a 15. Opções também, eu tenho várias ETFs que fazem opções para mim. Eu não faço tantas opções porque eu acho um pouquinho chato de ficar fazendo todo sempre, né? Stocks também eu tenho bastante, devo ter umas 15, REITs eu devo ter uns 10 pelo menos. Criptomoedas, no caso o Bitcoin aqui que eu coloquei o maior destaque, eu tenho pelo menos 12. Metais eu tenho pelo menos 3 metais. E renda fixa eu tenho aí no Nubank, mas eu estou estudando para quem sabe colocar uma LCA, uma LCI, né? Que eu acho que são os mais seguros assim, para o investidor pequeno. No meu caso não sou investidor muito grande, né? Então é isso, então eu vou investir em diversos tipos de ações, tá?
E na renda fixa, talvez eu venha investir numa LCI, numa LCA pré-fixada, né? Talvez seja interessante, ou um CDB mesmo pré-fixado. Depende da oportunidade que a gente vê no dia que a gente vê que a Selic subiu aí para 11%, que eu acredito que não vai subir mais que 11%, eu acredito que vai começar a descer. Mas isso é apenas um palpite meu, uma estratégia minha. Você deve escolher sua própria estratégia. E é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.